No início dos anos 2000, primeiro no Jornal da Província dos Urais, depois no outro jornal de Abacan, foi publicado um artigo bastante no espírito de milagres e aventuras. O autor do artigo contou uma história que ouviu acidentalmente no caminho de um coronel aposentado da KGB. O enredo da história nos remete ao distante 1969, período de início do desenvolvimento do subsolo da Sibéria Ocidental. A localização é a região de Kemerovo, a pequena vila de Chachal, no distrito de Tezuski. Há um extenso depósito de carvão aqui. Esta história aconteceu supostamente no início de setembro de 1969 na aldeia de Chachal, distrito de Tezuski, região de Kemerovo, na Rússia. Durante a explosão em uma mina de carvão, no núcleo de uma camada de carvão de 20 metros a uma profundidade de mais de 70 metros, o mineiro Karnauchov, mais tarde morreu em uma motocicleta, descobriu um caixão de mármore de 2 metros com um surpreendente acabamento preciso. Sob o comando do chefe da escavação da mina, Alexander Alexandrovich Mazaligin, falecido em 1980. A versão oficial é uma úlcera no estômago. Todo o trabalho foi imediatamente interrompido. Eles levantaram o caixão até a superfície e começaram a abri-lo, batendo no mármore, que ia se derretendo em um líquido claro por causa do sol e escorria pelo chão. O mineiro até experimentou o líquido na língua. Uma semana depois ele enlouqueceu e em fevereiro congelou na porta de sua própria casa. A tampa do caixão estava perfeitamente intacta. Para uma conexão mais forte, a borda interna foi delimitada por uma borda dupla, entrando firmemente na espessura da parede de 15 centímetros. O caixão estava cheio até a borda com um líquido cristalino rosa azulado, sob a superfície elástica do qual repousava uma mulher alta, cerca de 1,80 m. Esbelta e extraordinariamente bonita, ela parecia ter cerca de 30 anos, com delicados traços europeus e grandes olhos azuis bem abertos. Grossos cachos loiros escuros com um tom avermelhado até a cintura que cobriam levemente delicadas mãos brancas descansando ao longo do corpo com unhas curtas e bem aparadas. Ela estava vestida com um vestido transparente de renda branca como a neve, com comprimento chegando logo abaixo dos joelhos, com mangas curtas bordadas com flores coloridas. Não estava de calcinha. Parecia que a mulher não estava morta, mas dormindo. Acima da cabeça, repousava uma caixa de metal preta, retangular, arredondada em uma das extremidades com cerca de 25 por 10 centímetros de tamanho. O caixão ficou aberto para visualização pública das 10 horas às 15 horas. A aldeia inteira foi ver o milagre. Quase imediatamente a descoberta foi comunicada ao centro distrital. As autoridades, os bombeiros, os militares e a polícia vieram em grande número. Às 14 horas, um helicóptero vermelho voou até a área e dele saiu uma dúzia de respeitáveis camaradas à paisana, que imediatamente declararam que o local era contagioso e ordenaram aos presentes que se afastassem do caixão. Depois disso eles isolaram o local do achado e enumeraram todos que tocaram o caixão e mesmo aqueles que estavam próximos, supostamente para um exame médico urgente. As autoridades queriam arrastar o caixão até o helicóptero, mas a carga era muito pesada e decidiram facilitar a tarefa retirando o líquido de dentro. Depois de bombear o líquido do caixão, o cadáver começou a escurecer bem diante de nossos olhos. Então o líquido foi derramado novamente e a escuridão começou a desaparecer rapidamente do corpo. Um minuto depois, um rubor tocou novamente nas bochechas da falecida, e todo o corpo da falecida adquiriu sua antiga aparência de vida. O caixão foi fechado e levado para um helicóptero. Os restos da massa foram recolhidos junto com a terra em sacos plásticos e as testemunhas foram condenadas a se dispersarem. Depois disso, o helicóptero subiu e seguiu para Novosibirsk. 5 dias depois, um professor idoso chegou a Chachal de Novosibirsk e deu uma palestra em um clube da vila sobre os resultados preliminares de estudos de laboratório de uma descoberta recente. O professor disse que esta descoberta de Chachal mudaria a própria compreensão da história. Em um futuro muito próximo, os cientistas soviéticos publicarão os resultados de suas pesquisas, e isso chocará o mundo científico. A mulher foi enterrada no período carbonífero da Era Paleozoica, milhões de anos antes do advento dos dinossauros, muito antes da formação do carvão no planeta, quando, segundo as ideias modernas, a Terra ainda era um reino vegetal contínuo.
A princípio, uma versão alienígena foi apresentada, mas a análise genética do corpo da mulher mostrou 100% de semelhança com o homem moderno. Ficou estabelecido que o nível de civilização a que a mulher pertencia supera todos os conhecidos até agora, inclusive o nosso, pois a natureza do tecido de que é feito o vestido da princesa não se presta à análise científica. A técnica para a produção de tal material pela humanidade ainda não foi inventada. A composição do líquido rosa azulado ainda não foi determinada, apenas alguns de seus componentes constituintes. O professor não disse nada sobre a caixa de metal, exceto que estava sendo estudada. O conferencista foi embora e alguns dias depois, apareceu no jornal regional de Tezu uma pequena nota informando que uma relíquia arqueológica havia sido descoberta perto da aldeia de Chachal, o que lançaria luz sobre a história. Os moradores protestaram, havia tantas sensações, e havia 3 linhas no jornal. A indignação diminuiu por si só quando o distrito de Tezus, que foi subitamente isolado pelos militares, e o local onde o caixão foi encontrado foi cuidadosamente soterrado. E no entanto, apesar dos esforços das autoridades, entre os habitantes da aldeia havia lutadores pela verdade. Um deles percorreu todas as instâncias, até escreveu uma carta ao Comitê Central, mas 1 ano depois morreu repentinamente, segundo a versão oficial, de insuficiência cardíaca. Quando todos os 6 pioneiros do caixão morreram um após o outro em acidentes de carro dentro de 1 ano, as testemunhas sobreviventes ficaram em silêncio para sempre. Em 1973, quando, segundo as autoridades, tudo se acalmou nas margens e ilhas do Lago Berchiku, que fica a 6 quilômetros do local onde o caixão foi encontrado, escavações em grande escala foram realizadas durante todo o verão até o final do outono no mais estrito sigilo. O local de trabalho foi isolado por soldados e policiais. Os oficiais se recusaram a dar detalhes, mas toda a vila viu como um helicóptero vermelho continuou voando para o local da escavação e levando algo, e após a conclusão do trabalho nas ilhas e margens de Berchiku, centenas de sepulturas foram escavadas e cuidadosamente cobertas de terra. A ciência oficial não pode comentar tais histórias. Muita coisa aqui é instável, algo que alguém ouviu acidentalmente de outra pessoa e foi enterrado pela história por 40 anos. As tentativas modernas de chegar ao fundo da verdade encontram inconsistências e pontos cegos em toda a história, com a descoberta de um estranho achado na área da vila de Chachal. Quase todas as verdadeiras testemunhas deste evento já estão mortas. Poucas pessoas sabem dos acontecimentos de 1969, e não pelas suas próprias memórias, mas pelas histórias de outras pessoas. Ex-representantes dos serviços secretos de vez em quando deixam escapar nos círculos dos bastidores sobre a possibilidade teórica de tais detecções. Supostamente a história da princesa Tezu não é a única. Existem casos conhecidos de descobertas até mesmo dessas valas comuns. No entanto, todas essas histórias permanecem não confirmadas e completamente fantásticas. E aí, família? Se chegaram até aqui, significa que gostaram do vídeo. Se tiver gostado, convido a todos a se inscreverem no canal e por favor deixem um comentário aí pra gente dizendo o que acharam do caso. Fazendo isso, vocês nos proporcionam uma grande felicidade, pois vemos nosso trabalho sendo reconhecido. Compartilhem também com quem curte um bom caso de mistério. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima!